Mais um episódio do Imigrante Rico. E hoje é diferente. Hoje a gente tem aqui a Marina Fraga, brasileira, CEO, natural de BH, Minas Gerais, que estava em turnê pelos Estados Unidos e a gente encontrou ela. Falou: "Ei, vamos conversar?" É uma história super legal. Ela está aqui desde o dia 18 de abril, visitando igrejas, com um projeto magnífico. Já fizeram mais de 23 shows, 12 na Flórida e 11 aqui no norte dos Estados Unidos. E ninguém melhor do que ela para contar isso para vocês, gente. É um pouquinho fora do que a gente está acostumado a fazer, mas é tão interessante que valeu a pena a gente contar essa história. Sejam bem-vindos ao The Thiago Prado Experience. E você vai ouvir agora mais um episódio da série Imigrante Rico. Meu nome é Thiago Prado, sou brasileiro, imigrante e empreendedor nos Estados Unidos. Eu moro aqui há mais de 22 anos. Essa é nossa série Imigrante Rico, onde você vai conhecer histórias reais e fascinantes de como imigrantes brasileiros se tornaram empreendedores de sucesso na terra do Tio Sam. Se você tem o sonho de migrar para algum país e se tornar um empreendedor internacional, acompanhe a nossa série, porque aqui você irá aprender muito com uma jornada cheia de desafios, erros e, claro, muito sucesso de cada um deles. Então é isso, não dê sorte pro azar e vem entender o verdadeiro significado de ser um imigrante rico. Se liga aí que já vai começar, hein? Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance. Marina, bem-vinda e obrigado por tirar seu tempo para dividir o seu conhecimento aqui com a gente. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Não, é um prazer ter aqui você nesse episódio do Imigrante Rico. A gente vai falar do seu projeto, da sua história, de como você chegou onde você chegou, com o intuito de levar o seu conhecimento para empreendedores também, tá? Brasileiros que pensam em fazer a mesma coisa que você está fazendo, mas em indústrias diferentes. Não é uma história de imigrante que começou do zero, do negativo, é um pouco diferente, mas com certeza, né, a nossa produção descobriu que tinha algo valioso ali para a gente dividir com os outros empreendedores. Então, com isso, vamos chutar, né, os pneus aqui e ir para a estrada, igual a gente fala em inglês. Sim. Let's kick the tires and let's just go. Conta para mim, você nasceu em BH mesmo? Sim, nasci em BH. E cresceu em BH e tá lá até hoje. Cresci em BH, minha vida toda em BH. Eu também não saí de BH, não, viu? Eu gosto muito do pudim e do café. E do pão de queijo. E do pão de Do queijo. pão de queijo. E também Dos queijos dos também. queijos. Tem a pinga também, que não é ruim pra quem gosta. É, a pinga eu já não curto muito, É, mas pra quem o queijo eu gosto. Vale Verde ali. Olha, não. E aí, se você tá numa indústria de músicas pra crianças, certo? Isso. Como que você caiu de paraquedas nisso? Então, na verdade, nasci, né, toda a minha parte profissional nasceu da área de tecnologia. Então, Certo. eu comecei a trabalhar numa empresa de tecnologia lá de BH. Antes de você começar nessa empresa Antes de de eu tecnologia, começar, você estudou o quê? Administração. De empresas? Isso, eu fiz Onde? administração de empresa na PUC Minas, com ênfase em empreendedorismo e gestão estratégica. Então você já tinha aquela vontade de empreender ali. Sim, sim. Eu falo que o empreendedorismo, ele é muito, não é só, o empreendedorismo ele não é só de você construir uma empresa do zero. O empreendedorismo é você empreender na vida, empreender na sua carreira também. Sabe que tem um né? livro de um professor da Harvard de empreendedorismo que chama Howard's Gift. É um professor, Dr. Howard, da Harvard, de empreendedorismo, que ele fala sobre isso. Business Plan for Life, um plano de negócio para sua vida. Isso. E eu sempre pensei, tipo, o que eu vou fazer da minha vida para eu poder marcar as vidas das pessoas? Então, eu sempre tive muito esse desejo de fazer diferente em tudo que eu fizesse, né? E aí, eu entrei numa empresa, né, que é a Emotion Studios, em 2013, que é um estúdio de startups que tem várias empresas dentro dela lá em BH, é uma das maiores, né? E a gente tem várias startups dentro desse estúdio. E em 2013 eu vi o Três Palavrinhas nascer. Uau. A Oink Filmes nascer. Só que a gente nasceu do zero. A Oink Filmes, o objetivo dela era produzir um conteúdo de entretenimento infantil para as crianças,
muito focado no benchmark do Galinha Pintadinha, com o Certo. propósito de pregar uma mensagem, de falar de Deus e semear o amor de Deus no coração das crianças. Então, nasceu em 2013. O sócio é um projeto independente, os Certo. sócios bancaram inicialmente tudo, então eu vi nascer e nesse meio tempo eu fui desenvolvendo com a empresa. E eu fui trabalhando em vários projetos. Então eu trabalhei em projeto mobile, em projeto com operadoras de telefone, em projetos focados na área de educação. E eu cuidava de algumas empresas em determinados tempos. E quando foi em 2021, eu tive a oportunidade de cuidar dessa empresa, que é a Oink Filmes. Mas né? peraí, deixa eu entender aqui. Minha avó tá assistindo a gente, acho que ficou meio confuso pra ela. Ela é meio devagar. Você tava nessa... É como se fosse uma incubadora de filmes, esse lugar? E aí você cuida de vários projetos ali dentro? O estúdio, né? A Emotion Studio é um estúdio de startups. É diferente de incubadora. Ela tem as empresas dela do grupo. Então, ela tem várias empresas debaixo dela. Entendi. Né? Então, são várias startups. Hoje, nós temos 5 startups. E quem financia as dentro do grupo. startups? Os donos Da Emotion. da Emotion Studios, né? E existem startups que têm sócios independentes. Por Certo. exemplo, a Oink Filmes tem um sócio independente, né? Que é o Samuel Misaí. E o André Câmara, o Fred Valente e o Reinaldo Heleno, eles são sócios da Emotion Studios. E aí, mas a Emotion tem uma participação nisso também? Sim, tem uma participação, eles são donos. E aí, como a gente tem várias empresas, né, dentro do grupo, isso facilita muito para a empresa girar. Que legal, então você não é a pessoa que tá cantando ali no Três Palavrinhas ou nas musiquinhas, você não canta não? Não canto. Qual que é essa função lá então? Explica pra gente. Então, a minha função, eu sou a CEO dessa startup, Ok. Oink Filmes. Então, eu sou a responsável pela empresa toda. Então, eu tenho toda uma equipe que trabalha por trás desse Correto. projeto, né? E Então, são quantas pessoas hoje? hoje Você são aproximadamente umas 17 pessoas. Cresceu bastante, hein? Cresceu. A nossa perspectiva é construir outras marcas, né? E dobrar de tamanho até o final do ano, né? Que Isso legal. focado no negócio, né? E qual que é o vídeo de vocês que tem mais sucesso e quantas milhões de visualizações já tem? Olha, hoje nós já temos mais de 5 bilhões de visualizações, Uau. né? O Três Palavrinhas. E a Uau. gente tem, por mês, são mais de 160 milhões de visualizações. Que legal. Mais de 12 milhões de espectadores únicos sendo alcançados todo mês, né? Que show. É a nossa principal marca da empresa, né? Então, a gente... E aí esse vídeo é bem divulgado no Brasil. Como que surgiu essa ideia de Três Palavrinhas fazer essa turnê nos Estados Unidos? Como é que foi isso? Vocês acordaram um dia e falaram, vambora? Não. A gente tem, desde sempre a gente tinha o sonho, né, de trazer o Três Palavrinhas para os Estados Unidos. A gente tem 2 sócios que moram aqui nos Estados Unidos. Uau. E Qual estado que eles moram? Eles moram em Orlando. Ok. E eles, assim, eles sempre pensaram nessa logística, né, da gente trazer. Porque o Três Palavrinhas, o nosso foco é produzir conteúdo. Então, Correto. a gente é gigante no digital, no YouTube, nas plataformas digitais. E a gente também tem shows, né? Então, a gente traz a gente criou um espetáculo chamado Deus é Tão Bom. E a gente roda o Brasil todo fazendo isso, né? Eu tenho 7 equipes em 5 estados do Brasil, que são equipes de bailarinos, que fazem esse show no Brasil todo. Só em 2019 foram feitos mais de 120 shows no Brasil, né, em 2019. E aí, como a gente fez muito show em 2019, surgiu a ideia da gente fazer a nossa primeira turnê nos Estados Unidos. Uau. Só que com a pandemia, né, os Aí shows veio uma surpresinha, pararam, né? Veio a surpresinha, os shows pararam e tal. Hum. E aí, quando foi o ano passado que as coisas começaram a melhorar aqui, né? E no Brasil ainda demorou um pouco Demorou mais, um pouco, né? sim. A gente pensou na ideia de fazer uma turnê nos Estados Unidos rolou pra gente poder planejamento pra fazer a entender. turnê. Aí a gente começou o planejamento da turnê acredito que foi em setembro, outubro, por aí veio a ideia. A gente começou em novembro já a estruturar. E aí veio a ideia da gente fazer essa turnê, né, aqui. A gente começou a conversar, né, com as igrejas em janeiro desse ano e, para nossa surpresa, em 15 dias a gente fechou todas as agendas. Super receptivo. Super. E a gente não conseguiu atender todo mundo, né? Então, a gente conseguiu atender
20 igrejas, conseguimos fazer 3 shows extras aqui, nesse meio dessa turnê, mas tem muitas igrejas na fila ainda. Então, a ideia surgiu daí, né? Da gente fazer sentir como que seria aqui, né? Sim, e foi maravilhoso. Porque... Testou a água e viu que, tem uma demanda. E assim, pra mim, assim, né, foi muito importante estar aqui, porque como eu cuido da parte do business, né? Sim. Eu consegui ver, né, o nosso público final. Correto. Você teve aquela experiência. E aí eu vi, por exemplo, o quão é impactante a mensagem que a gente leva para a vida das crianças. Certo. Né? Então, assim, foi para mim, superou todas as minhas expectativas. E você vê realmente a entrega, né, do produto final. Sim, a gente vê a alegria das crianças, a gente vê, né, os testemunhos, a gente vê os pais falando, principalmente, por exemplo, pais de autistas, né, pais que têm dificuldade com a criação dos filhos e que nos seguem também, e aqui também, né, os nas pais redes trabalham sociais. muito, sabia? Então, tipo assim, às vezes os pais são muito ausentes. Sim. É algo que os pais não estão tão presentes. Então é legal um conteúdo, né, mas um conteúdo vinculado com a religião, com os valores, com os princípios da casa para os filhos. Foi sensacional a experiência. E a gente tem, por exemplo... Qual que é o maior desafio de vocês aí? Hoje o nosso maior desafio, eu falo que é a gente alcançar mais pessoas cristãs. Por que você fala isso? Porque o Três Palavrinhas não é uma marca de cunho religioso. A gente é uma marca cristã, que leva princípios, né? E leva Deus para qualquer pessoa que então, tem independente crença. se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico. Tá ali. Se você, às vezes, não acredita em Deus, mas você quer um conteúdo seguro para o seu filho, que leve princípios, o Três Palavrinhas vai levar isso para você. Né? Então, a gente tem muito isso como princípio. E para os Estados Unidos foi muito interessante a gente ver, porque a gente, né, hoje a gente tem nossa maior marca, é o Três Palavrinhas, dentro da Wink Filmes, mas a gente está com várias outras marcas sendo desenvolvidas. Sim. E uma das marcas que a gente está desenvolvendo é o Three Little Words, que é todos os nossos conteúdos que são em português, né, que tem, né, a questão da cultura americana, a gente vai traduzir. Meus filhos falam grego, né? Então a gente tem um conteúdo grego desse jeito. E assim, depois a gente possa até te mandar no off. Eles pegam um conteúdo grego. Não é cristão, as musiquinhas gregas, é como se fosse o Pintinho Amarelinho, né? Sim. E aí eles converteram para inglês também, mas ele tem os Greg English, né? Porque o que acontece? O grego tem o vocabulário grego. Então, como que você usa a linguagem romana para fazer o grego em romano, né? Mas em inglês. E é incrível a quantidade de visualização que tem. É muito bom também da parte de vocês. Acho que tem um outro fator, é que a gente não quer que os nossos filhos percam o português como língua de herança, né? Sim. Acho que é algo relevante. E esse produto de vocês, pelo que eu assisti, os poucos que eu vi, tem essa parte do vocabulário. Não é simplesmente uma coisa que fica repetindo as mesmas palavras várias vezes. Não. A gente tem... todo ano a gente lança um novo álbum. E a gente tem, por exemplo, lançamentos semanais. E a gente tem musiquinha, a gente tem hora de brincar, hora de aprender, a gente tem contando histórias. Então, a gente trabalha muito também a questão lúdica da criança, a questão também do conhecimento, a questão do aprendizado também. Né? Então, a gente consegue diversificar muito o conteúdo para que possa ajudar os pais nessa questão da criação mesmo dos filhos. Interessante como que você entrou nisso. Você parece muito nova. Qual que é a sua idade? 33 anos. Nossa, me passa o segredo aí, né? Qual que é a dieta? Tá funcionando bem. Já tem que cuidar do meu botão. Tô brincando. Eu falo que quanto mais velho eu fico, mais cara de nova. Então você tá igual vinho, né? Com o tempo que passa só tá melhorando. Ótimo. E assim, essa paixão, você fala com tanta paixão desse projeto, você já tinha essa paixão antes por essa ideia ou surgiu durante o caminho? Como que veio? Olha, eu tenho essa paixão porque eu tenho uma coisa na minha vida que a minha vida é muito curta para eu fazer o que eu não gosto. Então, eu só trabalho em projetos que eu acredito e que tenham valores. A Wink Filmes é uma empresa que nasceu com princípios e nasceu com o valor que eu acredito, né? Então, vamos parar aí rapidinho.
olha só o que você acabou de falar. Eu só trabalho com empresas que têm valores e princípios. E acho que isso não aplica só para vídeo divertido, coisa de criança, que envolve religião, não. Acho que isso aplica para todas as empresas. Sim. No mundo que a gente tem hoje, as pessoas estão com dificuldade de contratar. Por quê? Porque muita empresa não tem valor, não tem princípio, não tem direção, liderança perdida, não sabem por que existem, né? Sim. É muito interessante isso. Desculpa de te interromper, mas... E assim, em todos os projetos que eu trabalho, em todas as empresas que eu cuido, eu penso muito nisso. Por que eu estou fazendo isso e o que eu vou deixar de legado, não só para mim, mas para as pessoas que estão trabalhando comigo. Então, vou trazer um exemplo. Em 2016, eu cuidei de uma startup chamada Sisconfirme, que era uma startup de recuperação de crédito financeiro. E eu cheguei a ter 60 pessoas simultaneamente trabalhando comigo. E eram profissionais que tinham acabado de sair da faculdade ou estavam estudando, e que eu via que quando a gente tem esse tipo de profissional que está saindo da faculdade ou que terminou a faculdade e ainda não sabe, essas pessoas precisam de ajuda. Sim. Precisam ser desenvolvidas. Sim. Precisam aprender a ser desenvolvidas. Como que comunica, como comunica, como que se você veste, conversa. isso. Como você se portar, como você escrever. Então, a gente, nesse projeto, foi maravilhoso, porque a primeira coisa que eu aprendi é que o verdadeiro líder é aquele que tem pessoas que trabalham melhores com eles. Então, a primeira coisa que eu fiz foi trazer gente melhor para trabalhar comigo. Então, eu tive braços de pessoas maravilhosas que trabalharam comigo nesse projeto, que me ajudaram muito no desenvolvimento dessas pessoas e na criação de um time mesmo de elite, que missão dada era missão cumprida. Sim. Então, a gente conseguiu ser a principal empresa do grupo, da Emotion, na época. E, assim, foi sensacional o projeto que a gente fez nesses quatro anos, né, que a gente trabalhou. Tô perdido. Que ela finalizou em 2020, né? E aí, depois de 2020, por causa da pandemia, eu tive que descontinuar essa empresa. Eu consegui ajudar muitas pessoas que estavam comigo a se recolocar no mercado, né? E aí, depois que eu descontinuei essa empresa, né, do grupo, por causa da pandemia, eu fiquei no grupo ajudando outras startups a implementar muitas metodologias na área de pessoas, na área de vendas, na área de processos, né, que eu estruturei nessa empresa. Eu consegui ajudar outras empresas do grupo. E aí, em 2021, me surgiu o convite de eu cuidar da Oink Filmes, né? Então, foi maravilhoso, porque é aquilo que eu estava falando com você, né? É o propósito de vida. Você deu sorte, né? Você sabe que eu falo muito sobre isso, tá? Sorte, gente, é preparação com a oportunidade. É o ditado japonês, né? Que fala isso. O ditado chinês, desculpa, que fala muito isso. Na verdade, não é sorte. Para mim é isso, né? Eu estava preparada e teve a oportunidade. E aí eles estavam precisando de um CEO para cuidar da empresa, né? E eu estava lá no grupo, cuidando de várias outras empresas, ajudando, né? Eu estava dentro do grupo, ajudando, mentorando as outras startups. E aí, eles falaram assim, por que não a Marina? E aí eu falei, por que não eu? Sabe aquela coisa assim? Bem orgânica. E aí foi maravilhoso o convite, eu entrei de cabeça nesse desafio, porque, igual eu falei, eu vi essa empresa nascer, eu vi o propósito, e eu acho que a gente vê o quanto essa empresa impacta na vida das famílias. Sim. Né? Eu acho que isso é o nosso salário, né? Então, eu tenho vivido bastante experiências, assim, sensacionais aqui nos Estados Unidos, porque são pessoas que chegam até mim e contam a sua história, contam como a gente ajuda, sabe? Imagino no Brasil também, né? No Brasil, gente, no Brasil é sensacional, tamanho, porque a gente... Porque os nossos números maiores são no Brasil, né? Todo mundo tem um celular, né, no Brasil. Isso. Então... E as crianças precisam desse conteúdo, né? E a gente tem muita coisa acontecendo, não só a parte de show, né? Sim. A gente tem a parte de licenciamento de produtos também, né? Que casou também com a oportunidade, né? Que a gente está aqui nos Estados Unidos, né? E a gente tem uma agência no Brasil que cuida dessa parte de licenciamento da marca, né? Certo. E a gente foi convidado para participar de uma das maiores feiras de licenciamento de produtos do mundo, que vai acontecer na semana que vem aqui em Las Vegas.
Show. E aí meio que casou essa turnê com essa feira, então tá foi bem, maravilhoso. tipo assim, foi uma coisa bem orgânica mesmo. Deus Bem alinhou orgânico. e aconteceu. Eu falo que quando as coisas são de Deus, né, as coisas escorregam e acontece, né? Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance. Olha, é interessante. Eu quero voltar agora para aquele outro negócio que você estava falando. Dentro da incubadora do grupo, né? Sim. Você criou um grupo de consertar crédito. Era uma outra empresa. É uma outra empresa. Isso. Então, dentro dessa incubadora, não é só vídeo, não é só conteúdo. Eles Não. tem várias startups. Tem várias startups, né? Então, por exemplo, Esse ecossistema hoje tem quantas startups? hoje tem 5 startups. Ok. Né? E elas atuam em que áreas? Então, tem a Oink Filmes, que é uma produtora de conteúdo infantil. Tem a Hitbel, que é uma distribuidora de conteúdo para as plataformas digitais. Tem a One Big Media, que é uma startup onde o foco deles é trabalhar o desenvolvimento de audiências de canais no YouTube. Tem a Nscreen, que é a nossa startup de tecnologia, né, onde a gente desenvolve projetos tecnológicos. Tem a Argon, né, que é uma empresa focada mais nessa parte de biomedicina. Que legal. E tal. Então Só é meio que diversifica e Diversifica. tem uma startup ali, aí uma hora... Isso. E o mais legal é porque cada startup é independente, é tratada como uma empresa Correto. mesmo, tem suas particularidades, mas tem esse suporte que vem de uma do investidor grande anjo, empresa, de uma grande de empresa, investidor, suporte, correto. de C-Level, CSC, onde você E consegue se alguém quiser focar- fazer parte desse ecossistema, Só investir. E a gente está buscando investimento. que legal. O grupo está buscando investidor, né? E as startups também têm os seus projetos, né, que precisam de investimento. Por exemplo, a Oink Filmes, a gente acabou de conseguir um investimento para a gente poder desenvolver o Thriller Awards. Então, nosso primeiro vídeo vai começar a ser postado agora em agosto, né? E a gente tem o Três Palabritas, a gente tem outras marcas também que a gente está em busca de investimento. A Oink Filmes é uma empresa que tem muito potencial de escalagem, Correto. né? Porque a gente tem esse potencial que não existem muitos conteúdos, assim, precisa-se ter mais conteúdos Correto. no mercado. A gente entende que o Três Palavrinhas não pode ser a única marca, a gente tem que desenvolver outras marcas. Sim. E a gente tem já as marcas que a gente Então, quer sua maior desenvolver. dificuldade hoje mesmo é capitalização para você alavancar o negócio. Isso, é a questão Pelo que eu entendi. Sim, a questão Show. do investimento como empresa, entendeu? E com os ratings que você já tem, com os views que você já tem, como que foi essa captação dessa última aí? Olha, eu penso muito na história da Pixar, né? Sim. Que precisou construir o Toy Story, né? Sim. Pra poder construir outras marcas. O Três Palavrinhas é assim, a Oink, né? Então, a Oink Filmes tem o Três Palavrinhas que vai nos ajudar a construir outras marcas também. Sim. Os nossos números, eles são surpreendentes, porque a gente, né, começou com 300 mil visualizações em 2013, foi crescendo. A nossa virada foi de 2018 para 2019, onde a gente começou a ter mais de 3 bilhões Aí de veio o visualização. Covid ajudou, porque os meninos ficou tudo O em casa à Covid, toa. a gente achou que, né, iria impactar, Moleque- mas aumenta. Não, fez foi aumentar, ué. Molecada Aumentou toda à toa muito, sem escola. Para a empresa Vai pro impactou YouTube, menino. muito, né? Porque para a empresa impactou muito porque a gente tinha outros negócios além do digital, né? Então, mas nos superou muito em relação à questão da audiência, que aumentou muito. E isso tem trazido também, esses números têm sido muito bons para a gente poder mostrar o potencial da marca e de como é bom investir também nesse tipo de empresa, né? Que gera essa questão da inteligência, O famoso da- ESG, né? O debate que tá tendo aí hoje, que a ExxonMobil foi ESG e a Tesla não. Isso mesmo. Não, muito legal, muito show. E aí, vocês estão indo pra conferência agora ou já aconteceu? Ela vai acontecer, né? A feira de licenciamento vai acontecer agora, Certo. semana que vem. Show. E vai você ser vai estar lá? maravilhoso. Vou estar Sua lá. primeira vez em Vegas? Primeira vez em Que legal. Vegas. E vou com um dos sócios também, vai comigo. E o objetivo de ir nessa feira é a gente se conectar com grandes players que vão estar lá, principalmente do Brasil,
né? Grandes marcas que a gente já está negociando, que a gente já está conversando. Isso aí que você está falando é interessante. Só para você entender, em termos de empresa, né? O Três Palavrinhas tem toda a questão dos conteúdos, né? De animação, rede social e tal. Mas tem muita coisa por trás, né? Tem a questão dos shows, né? Sim. Que a gente vê que tem a questão dos produtos, né? No Brasil, a gente já tem mais de 200 produtos licenciados. Tem merchandise também, então já tem mercadoria. Já tem mercadoria, a gente já tem mais de 200 produtos licenciados. O nosso primeiro contrato de licenciamento foi em 2017. E a gente começou a vender os nossos produtos em 2020. Então, em breve Ou já seja, tem até Lego dos Três Palavrinhas. se Deus quiser. Estou trabalhando para isso. Legal. Então, a gente começou a vender os nossos primeiros produtos em 2020, na pandemia. Né? E hoje já é sucesso de venda no Brasil. Que legal. Aqui também nos Estados Unidos, né? A gente também tem venda de produto aqui também nos Estados Unidos também. Então, Você já tem os livros também no Amazon? Tem livros ou não tem? Como que é o a projeto? gente está estruturando agora a loja, né? A loja de livros, Como a gente veio agora com a nossa primeira turnê, a gente está estruturando todo esse processo de distribuição, esse processo Então a de carência é venda. muito grande de livros em Sim, português aqui já sim. disponível no Amazon para crianças. Não existe hoje. Não existe, É. E a gente viu isso nas visitas que a gente fez. Sim, né? não, tem uma Então, carência foi muito bem- grande de livros em português para os pais. Não, muito legal. Cara, eu adorei esse espírito empreendedor seu, a sua visão, você já se comparar com a Pixar, que é uma líder do mercado. E o que vocês estão fazendo em Las Vegas é muito interessante. Eu quero passar isso aí para empreendedores brasileiros aqui nos Estados Unidos, tá? Se você está aqui, você tem uma oportunidade enorme. Os trades shows que acontecem aqui olha, de pintura, para carpintaria, para azulejo, para filmes, para computação, para investimento, o que seja. Tudo acontece aqui. Se não acontece aqui em Massachusetts, acontece em Las Vegas, acontece em São Francisco, acontece em Miami. Então, quando você é um profissional da área, tem que ir, não tem? Tem, é muito importante. É um investimento. É um investimento. Explica pra ele aí que tá te olhando aí agora. Por que é importante fazer um trem desse? É Mineira, importante. conta um caos pra nós. É importante porque as marcas precisam te ver. Você precisa tocar na mão das pessoas, você precisa falar quem é você, você precisa apresentar o seu projeto pessoalmente. Só um e-mail, só uma mensagem, só uma reunião online, eu acho que isso não gera o impacto que às vezes um evento desse gera para as pessoas, né? Calor humano. Calor humano. Às vezes você vai para uma feira e você fala assim, nossa, mas o que eu vou fazer? Você tem que ir com um objetivo, com quem você quer falar lá, o que vai fazer, qual que é seu propósito. Às vezes, assim, não vai ser algo que vai ser algo, nossa, você vai ter que sentar com uma pessoa. Às vezes, um simples apresentar, um simples entrega de um cartão, ou até mesmo ver como é a feira, ver Ou o que fazer o o elevator mercado tá pitch fazendo. também, né? E Isso mesmo. aquele a gente fala muito do pitch do elevador. Você tem 60 segundos para 60 você fazer a segundos. sua história ali pra pessoa. E assim, eu sou muito disso. Toda feira conheço todo mundo que eu tenho interesse em conhecer. Conecto pessoas, porque acho que networking é isso, é você dar mais do que você pedir. Ninguém gosta de gente pidão. Sim. Pidão é chato. Não seja pidão. Dê mais. E busque esse tipo de conhecimento, porque eu só imagino, né, essa visão que você já tem ampla, indo para um ambiente tão robusto, eu não sei nem como fala em português, robusto, né, uma coisa assim tão concentrada. Sem dúvida nenhuma vai sair ideias novas, conexões novas e quem sabe até parcerias novas. Sim, com certeza. Por exemplo, talvez aqui eu vou ter a oportunidade de sentar com pessoas que no Brasil eu não teria, Sem né? dúvida. Que vão estar aqui. Então, assim, pra gente está sendo uma oportunidade assim, maravilhosa, né? A nossa agência que nos intimou a estar nessa feira, ela trabalha muito bem essa relação de network e também de objetivos, né? Então, assim, está sendo muito, muito bom para a gente mesmo ter essa oportunidade. E agora sim, chegando no final aí, certo? Qual que foi o seu maior aprendizado desde quando você tomou essa head de CEO? Porque até então você estava ali, você era focinho de porco, conhecimento, dividindo com todo mundo, tocando negócio, mas você não tinha... Ou você era CEO antes? Sempre eu fui a CEO dos das projetos. startups. Então, eu sempre... Então você já tinha aquele projeto de liderança? Sim, Ótimo. eu sempre tive Então, corrigindo a minha pergunta, qual que foi o seu maior desafio como CEO até hoje? Olha, meu maior desafio é a questão da gestão de pessoas.
É a questão da gente poder construir um time que vai te fazer crescer. Porque você não vai conseguir crescer sozinho. Você precisa de gente boa, né? Então, eu sempre tive isso. Gente boa motivada. Gente boa, motivada, que trabalha pelo projeto, pelo propósito, né? E eu sempre trabalhei essa questão de gestão de pessoas. Então, eu fiz coach, né, na parte de liderança, eu fiz investimento nessa parte de pessoas, porque eu sei que sozinho eu não consigo nada. Então, se eu não tiver um time que trabalha comigo, que corre comigo, eu não consigo ter o sucesso que eu preciso, né? Então, para mim, foi essa questão do desafio, né? E um aprendizado que você corrigiu essa pergunta, mas eu quero responder, é que as oportunidades quem faz são as pessoas. Sem dúvida. Então, assim, não adianta você também... Tá na Bíblia, né? Quem cedo madruga, Deus... Tô brincando. Não tem nada na Bíblia, mas o pessoal fala. Quem cedo madruga, Deus ajuda. Por quê? Porque, assim, gente, é uma coisa, assim, que tem muita oportunidade, assim, só que não adianta, não é todo mundo que vai te enxergar. Então, quem faz a oportunidade são as pessoas. Então, eu tive muito isso comigo, né, de entender por que eu estava fazendo Você fazer isso. mais do que você recebe, né? Você fazer mais do que você recebe, mas pensando lá na frente. Lá na frente, é investimento. Né? Investimento. Quantas vezes você não fez mais do que você era esperado de você? E uma coisa assim, por exemplo, quem já trabalhou em startup sabe, não é fácil. Você tem que fazer mais com pouco. Então, quando eu comecei a implementar, para você ter noção, as primeiras startups que eu te falei, o Vocês Confirme, eu tive que ir para a linha de frente. Sim. Eu tive que ligar para os alunos, eu tive que conversar, eu tive que sentar, às vezes, em lugar que não era um lugar para CEO sentar. Mas né? não tem então, isso. tipo... Se eu sento em qualquer lugar. É. Eu hoje... Não, mas, por exemplo... Na minha vida do dia, né? Eu toco uma empresa... com quase 50 pessoas. Mas você... E tem que limpar, tirar o lixo, fazer café e outra. Quando eu estava no meu escritório em BH, vou te dar um exemplo. O cano estourou. O cano estourou no primeiro andar, eu tirei o sapato, eu tinha acabado de chegar de uma reunião com o Manute, tá? Eu tirei o blazer com a camisa branca, o pessoal, pô, não vou te ajudar. Eu falei, não para as ligações não, a ligação continua. Pode deixar que eu e a faxineira a gente vai limpar a água. Isso, mas sabe por que eu tô te falando isso? Porque eu tive pessoas, porque quando eu comecei a foi só eu e mais uma estagiária emprestada. Emprestada. Assim que você começa uma startup, uma estagiária emprestada. E aí, eu precisava fazer uma coisa, precisava fazer. E aí, quando eu fui pedir ajuda para ela me ajudar, ela virou e falou assim, não, eu não sou contratada para poder fazer isso. Então, eu falei, gente, sabe, não dá. Então, a gente, para fazer acontecer, a gente tem que assumir várias posições. Tem que pensar como dono. Você tem que pensar como dono. Independentemente de... Eu não sou dona da Wink Filmes. Mas quem sabe um dia não vai ter stock option. Yes, mas a empresa depende de mim, entendeu? Eu que sou a cara do negócio. Você é responsável. Eu que sou responsável. Então, eu penso assim, independentemente de qualquer coisa... Eu tenho um compromisso. Se eles não forem inteligentes de te dar stock option, você vai na BRZ que a gente tá contratando, viu? No pressure, no pressure, no pressure. Então, assim, a cara do negócio sou eu. Então, quando eu falei essa questão de posição, é porque para mim não existe isso. Eu tenho que assumir, eu tenho que ser camisa 10, eu tenho que ser camisa 8, eu tenho que fazer todas Gandula as posições também. do jogo para fazer acontecer. Então, se eu te contar, depois eu te conto no off, o que eu já fiz aqui nessa turnê pra gente fazer as coisas acontecer. Mas é isso aí. O show, ele tem que acontecer. Ele tem que acontecer. Independentemente se acontecer um extravio de bagagem. E essa aí, gente, é um dos fatores que leva o mineiro a ter sucesso na terra do tio Sam. Vou nem falar o imigrante, não, porque agora a gente tá falando de mineiro aqui, tá? Mas sério mesmo, é você fazer o show acontecer. E é em qualquer lugar. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa que acabou de mudar de um segmento para outro na mesma indústria e não está dando certo e ela está pensando de mudar para outra coisa já. Em menos de 24 meses. Não tem como dar certo. Eu falo o seguinte, eu tenho uma frase. Que... Manda. Você faz coisas, você trabalha, né? Então tem dia que é legal... E tem dia que não é legal. Na verdade, quase todos os dias não são legais. Porque é trabalho, não é diversão. Entendeu? Então, assim, não adianta, por exemplo, eu faço muitas coisas que eu não gosto. Muitas coisas. Mas é porque é trabalho. Agora eu vou desistir porque não é legal? Então, assim, eu acho que muita gente desiste, assim, sem persistir, Muito sabe? cedo. Muito cedo.
Porque às vezes Muito você cedo. precisa da dificuldade, você precisa, por exemplo, Isso vem com passar experiência por também, né, isso Marina? tudo. Porque Sim. quando você era mais nova, você tinha essa perseverança, essa garra que você tem, igual você tem hoje. Eu sempre tive. Eu não tive, tá? Eu vou falar pra sempre você, tive. não. Eu sempre Eu- acreditei muito. Não, eu acreditar, eu também acreditei, mas, por exemplo, a minha primeira startup, tá? Eu criei o primeiro plano funerário para brasileiro nos Estados Unidos. Não tinha. E aí eu fui em Omaha no Annual Shareholder Meeting do Warren Buffett, que é o cara mais rico dos Estados Unidos, e tava num jantar lá no Black Tie Dinner da Columbia Business School, só com CEO pica, e os caras, tipo, tinham uma coisa em comum, seguros. Eu me apaixonei, falei, cara, eu tenho que estar em seguros. E aí eu virei, quando a gente é novo, a gente é inocente, né? Eu falei, vou criar uma empresa de seguros, como se fosse fácil. E aí eu lancei esse primeiro produto, que foi, né, um produto para imigrantes nos Estados Unidos. Só que eu coloquei todo o meu capital, a gente chama lá no Brasil lá o seu fundo de garantia, queimei meu fundo de garantia para fazer acontecer. E não quis capitalizar, falei, não, vou sozinho. E tentei levar esse produto, que é um produto de luxo, para imigrante nos Estados Unidos. Aí o cara já vem pelo México, já conseguiu passar o México, tá ganhando dinheiro. Você pensa que ele vai morrer? Nunca, não quer comprar não. Eu falei, não, vou comprar plano funerário, é a morte. Então depois de testar por 1 ano e meio, eu desisti. Falei, tá muito difícil. Aí eu fiz o pivot para uma outra indústria, que é seguros, que a gente teve o sucesso que a gente teve. Mas eu falo muito isso, se eu tivesse tivesse investido, e eu bato muito nessa tecla, entendeu? Porque às vezes o startup, você sabe, você cria um produto para ver se vai dar certo e você tem que testar. Sim. E evoluir, e investir o tempo. E muitas pessoas não esperam isso. E o meu resumo hoje, para quem está começando, é simples. Sucesso em startup é 5 anos. Trabalhando 16 horas, 7 dias na semana, por 5 anos, pode ter certeza que você vai dar sorte. Sim. Não tem como dar errado. Não, é. Porque em 5 anos você... Você pivota, você testa, você valida. Por exemplo, a nossa Mas em 24 meses não vai. Não vai. Você precisa de tempo. Então, por exemplo, 3 Palavrinhas, ele nasceu em 2013, mas ele começou a crescer no digital em 2018. Pra você ver, 5 Entendeu? anos. Imagina se os sócios não acreditassem e não parasse de investir a grana que precisou ser investida para, tipo, não tá dando resultado e tal. Mas eles foram perseverantes, eles acreditaram. E hoje, só para você ter uma ideia, no Brasil, a gente é a 5ª maior marca infantil. Uau! E no mundo, não existe nenhum canal infantil cristão no YouTube igual 3 Palavrinhas. A gente é único. Em inglês não tem. Em inglês a gente tem o canal Three Little Words. A gente tem Não, mas não tem canal igual vocês. Tem um canal. Ah, tá. Não tem. Não Infantil tem. e tal, Não, assim, não cristão tem. não tem. Verdade, Não tem. porque eu nunca vi. Tem Não cogumelo, tem essas outras coisas, Não tudo, tem. mas cristão não tem. É só o 3 Palavrinhas. E isso é informação da onde? Do YouTube, porque a gente tem conexão direto com eles. Sim, Né? Então, sim. assim, é uma informação assim que a gente ficou até surpreso com isso. Interessantíssimo, né? Eu ia imaginar que em inglês, principalmente aqui nos Estados Unidos, que é um país muito cristão. Muito religioso. Tem universidades cristãs, né? Porque no Brasil a gente tem a católica, mas a católica não é cristã igual a dos Estados Unidos. Aqui é cristã mesmo. Sim. Uau, nunca tinha parado para pensar nisso. E aí, por causa disso também, a gente está expandindo. O nosso objetivo, né, como marca, é alcançar, né, Brasil, Latam, e Estados Unidos, Canadá e Portugal, mais de 660 milhões de pessoas. Sim. Né? O seu total addressable market é gigante. Então esse é o nosso objetivo como marca. O seu TAM é bem grande, pensando aqui agora. Eu não tinha parado para pensar nisso. Sim. Então, como marca, a gente tem potencial, que depois de espanhol, você pega Espanha, Portugal e todos os outros países também que foram colonizados por Portugal. Países da Europa. Só aqui nos Estados Unidos a gente já recebeu o convite da Austrália. Qual que é a visualização no Cabo Verde hoje? Vocês já olharam? Olha, interessante isso, né? A gente tem, por exemplo, no Brasil é 98%, Okay. né? Estados Unidos 1%, e aí a E gente o vai resto é quebrado. É quebrado. Né? Mas Legal. a gente tem muita demanda Só de curiosidade mesmo. Não, porque eles gostam muito de conteúdo brasileiro. Eles amam o Zezé de Camargo e Luciano. Não, legal. Muito show. Ó, qual que é a sua regra número 1 no seu negócio hoje que você está tocando aí? Minha regra número 1? É. Você fala na área... Nessa área, entendeu? Assim, qual que é a sua regra número 1 pro seu negócio, que você fala assim, eu não vou sair fora disso aqui, entendeu?
Olha, a minha regra número 1 é a questão de você manter foco. De você manter o foco e ter muito planejamento, muita organização. Eu sou uma pessoa extremamente organizada e eu acho que em todos os pilares, eu acho que tem que ter definição de processo, definição de papéis, para as coisas girarem, vários pratinhos girarem, porque a empresa, ela tem vários pratinhos que tem que acontecer. Então, Sim. eu acho que a minha regra é essa nesse momento. Legal, super show. E aí agora, assim, para qualquer empreendedor aí que quer alcançar sucesso, a gente já falou isso talvez no passado, vamos repetir de novo. Olha para a câmera e passa a sua mensagem, deixa a sua mensagem para Marina, que vai vir no futuro e quer fazer o que você fez. Então, primeiramente, assim, a minha sugestão é que você acredite no que você faz, né? Que você não subestime as oportunidades que apareçam para você. Porque às vezes pode parecer que a oportunidade é muito simples ou muito operacional, mas na verdade ela é uma oportunidade que vai trazer para vocês experiências para a sua vida e para a sua carreira de empreendedorismo. Maravilha. Eu acho que muito satisfatório escutar essa jornada sua, essa jornada de empreendedora, liderando várias empresas, ter chegado onde você chegou até aqui. É um projeto magnífico, diferenciado, com um mercado gigantesco. Quero te desejar muito boa sorte. Obrigada. Você tem muito trabalho à frente aí. Obrigada. E obrigado por tirar o tempo da sua turnê para parar aqui para conversar com a gente. Eu que Sei agradeço. que você veio de longe, tem uma estrada para trás aí. Mas foi um prazer poder compartilhar minha mensagem, minha história. Eu acho que a gente tem poder de conexões. Eu tenho experimentado isso aqui nos Estados Unidos, né? Muita gente fala mal de brasileiro, né? Nos Estados Unidos. Hashtag tinha que ser brasileiro é coisa positiva, meu. E eu te falo que aqui nos Estados Unidos, nesses 30 dias que eu estou aqui, eu me conectei a tantas pessoas, assim, maravilhosas. Tantas pessoas que têm um coração bom de querer ajudar. Então, você que está aqui, acredite nas pessoas. Sim. Porque tem pessoas muito boas aqui querendo ajudar, né? Então, assim... Eu tenho uma estatística, tá? A gente tem 90% de pessoas que são magníficas e 10% que faz merda e cobre como é que se diz, né? As coisas positivas. Eu me conectei a muitas pessoas boas que estão dispostas a nos ajudar, tem dispostas muitas. a querer que a gente cresça, né? Sim. E vibram com a nossa vitória, né? Então, só para você ter uma ideia, aqui nos Estados Unidos, nesses 30 dias, foram mais de 10 mil pessoas impactadas com a nossa turnê. Amazing. Não, muito obrigado mesmo por ter feito a turnê, pelo trabalho que vocês têm feito. Tem sido fascinante. Olha, a gente vai falar da próxima etapa dos 3 palavrinhos no futuro. Sim, obrigado por ter vindo e até a próxima, viu? This is the Thiago Prado Experience. Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance.